O Rio dos Sinos nos ensina que o caminho nunca é reto e que flexibilidade é a essência de todo empreendedor. Inspirado pela ideia de que nenhum de nós caminha sozinho, como nos lembra Hemingway, este é o espaço para amplificar as vozes da comunidade da inovação e tecnologia no Vale. Eu sou o Jorge e você está no Por que os Sinos Dobram, o podcast da comunidade Sinos Valley. E aí, senhores? E aí? Estamos? Já me meti aqui. Bom dia. Bom dia, bom domingo, né? Bom domingo. Segundo dia de evento Infect, né? Estamos gravando esse podcast aqui. Tivemos a abertura do Jorge aqui, nosso parceiro e hoje nosso co-hoster, né? Nós bolamos esse podcast aqui, vamos ser sinceros, de última hora aqui, né? A gente estava filosofando um pouco sobre fomos de negócios, propósito e invenção de novos mundos, né? Isso aí. É isso? Uhum. E o que nós vamos entregar agora, gurizada? O que nós vamos falar? Bom, pessoal, primeiramente, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui com o Fernando, com o Fábio e com o Meribe para a gente poder conversar sobre propósito. Eu acho que é uma pauta que a gente estava discutindo antes de iniciar essa conversa aqui sobre o que nos move, o que a gente está fazendo aqui e como a gente coloca essa nossa missão dentro dos negócios. Então, acho que até vou começar contigo, Fernando, que já está até mais acostumado. Enfim, ontem a gente estava conversando sobre como, com um negócio tradicional, a gente consegue levar a nossa essência e o nosso propósito. Enfim, que nem você trabalha com imóveis, por exemplo, que é uma profissão que tem muitos corretores, né, um mercado bastante concorrido, mas no fim do dia, como é que tu leva o teu propósito para esse trabalho, para poder, enfim, tá levando as pessoas aí para sua real moradia? Boa. Então, a gente conversava, né, que o meu negócio e outros também são às vezes muito convencional. E a gente, com o produto que as pessoas vendem ou entregam, é às vezes o mesmo, né? O produto ou o serviço é muito semelhante, preço muito semelhante. No imóvel, inclusive, tem que ser igual, né? Porque não pode anunciar a mesma casa com valores diferentes, né? Em imobiliários diferentes. Então, justamente, o diferencial vai ser no nosso tato, no nosso trato com o cliente e alguns detalhes, só que, é autêntico, é da pessoa, né? E, em especial, o autônomo, o corretor profissional é muito mais vinculado ao CPF do que... Né, a gente tem essa vantagem aí que uma instituição convencional, que tem o CNPJ, colaboradores e tal, mas no meu entendimento, assim, eu escolhi, né, um negócio que no colégio a gente falava, eu já ouvi aquela, escolhe algo que tu ama fazer, que é meio... Até recente completar a frase, que é escolhe um negócio que tu ama fazer e tu nunca vai trabalhar, né? Tu vai estar sempre fazendo algo que tu gosta. E eu, de fato, sou muito feliz e gosto muito de buscar um imóvel para uma família ou para um investidor, de ir atrás, de resolver problema de documentos, precisa-se, cara, ir buscar, ele não tem as que eu quero, eu tenho que procurar casas novas. E a pessoa quer, sei lá, ter uma casa na praia, não tem, eu tenho que buscar onde é o melhor, sei lá, localização, pensar se a pessoa tem filho, o filho vai gostar do lugar. E, cara, eu realmente, me emociono fazendo isso, sabe? Eu gosto mesmo. Isso me dá... Cara, se tu me der, assim, sei lá, preencher um Excel financeiro aí pra daqui uma semana, velho, eu vou apanhar, vou deixar pra última hora, vou entregar, assim, mais ou menos. Mas se eu tiver passar madrugada procurando na internet casa, condomínio, empreendimento, eu faço, velho, sabe? Então, é um negócio que eu gosto. Então, eu acabo, assim, dedicando mais energia, dedicando mais... esforço e, cara, realmente passa horas assim, ainda tô naquilo lá, né? Então, desculpa se alguém aí esperava alguma fórmula pronta, né? Alguma dica, mas realmente eu gosto de fazer o que eu faço. Então... Não, fica tranquilo que o Fábio vai dar a fórmula já, não. Porque pra mim daí acaba ficando assim, então daí, cara, daí é o propósito do cara, né? Que às vezes tem negócio que começa ao contrário, eu vejo, né? Tipo, eu quero... sei lá, eu quero ganhar dinheiro com isso e daí eu vou chamar uma empresa de marketing para me envelopar e me entregar um propósito. Muito comum isso, sim, eu vejo no mercado. E isso aqui com o tempo, cara, acho que daí meio que cai a máscara, assim, a gente não consegue fingir o tempo inteiro, né? A gente consegue um tempo rolar um discurso, mas depois o cara se perde, do meu ponto de vista, né?
Perfeito, Fernando. Eu acho que um insight que a gente tem aqui da tua fala é justamente que quando a gente está realizando o nosso propósito, a gente entra em modo de flow, que é o que tu comentou de passar madrugada, por exemplo, procurando imóvel, Então, acho que isso tem muito a ver, assim, quando a gente está procurando, poxa, o que a gente gosta, o que a gente veio fazer aqui, quais são as atividades que a gente faz que quando a gente está fazendo, a gente não vê o tempo passar. Que a gente vai fazendo com orgulho. Até em Meribe, tu também trabalha no mercado imobiliário, aí, né, a parte de tecnologia. O Fernando é bem tua persona, né, o corretor, enfim, que está ali no dia a dia. Compartilha um pouquinho mais de como tu coloca o teu propósito em dia né, com a tua startup, enfim, como tu consegue potencializar, por exemplo, o trabalho do Fernando e de outros corretores. Pô, legal, baita pergunta. Então, eu estava pensando ali quando eu estava falando de propósito e estava pensando como que surgem algumas coisas na vida da gente, né? E eu acho que tu é uma pessoa que se identifica bem comigo pela trajetória que teve. Para quem não sabe, eu e Jorge, a gente passou na adolescência ali, a parte do futebol, né? A parte de esporte. E eu estava pensando que eu vejo muita gente que desde criança sabe exatamente o que queria ser, muito claro, e era uma das coisas que me incomodava, porque no ensino médio, aquela coisa de perguntar para os colegas, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser ali. E tu, Thiago? Pô, eu não tenho nem ideia do que eu quero ser. E não porque não queria ser nada, mas eu me via fazendo bem o que se fosse para a área da educação física, se fosse para a área... E só que nunca tinha aberto essa porta do que uma coisa que a gente está trazendo hoje no evento, que é essa parte de inovação, essa parte de criar, de ter o seu próprio negócio. E eu vejo que hoje o meu propósito, no sentido geral, tanto na minha startup, que já vou falar um pouquinho mais, que é do ramo imobiliário, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, mas eu vejo que é muito essa parte de como é que a gente tira uma ideia do papel, como é que a gente faz acontecer. Acho que isso é que me motiva. Hoje, me motiva muito na parte da HomeFi, que a gente realmente viu, eu estou morando mais na Serra e é um mercado muito aquecido, falando de mercado imobiliário mesmo. E eu achava, já que eu vinha desse mundo das startups com outros negócios da indústria, eu achava que o pessoal já estava muito mais tecnológico, muito mais organizado. E quando eu caí de paraquedas ali, eu vi que não, que tinha muita oportunidade. E nessa parte de não querer ficar parado, né, de querer entender como é que a gente podia fazer, acabei conversando com mais alguns conhecidos que a gente viu, pô, realmente a gente tem condições de criar e fazer algo que se diferencie, que ajude. E querendo ou não ali, a gente vê que muito das pessoas de corretores ainda tem dificuldades na parte de processos e de ferramentas. E eu vejo que porque tem muitas ferramentas que são gigantescas, que tu vai ver trazendo para o mundo das startups, para tu ver aquelas empresas que tem 500 para mais funcionários, que tem de tudo. Tu abre o computador, tu vê aquilo, tu se assusta, tu não sabe onde tu começa. Tem que ter um processo muito bem definido. E por isso que a gente entendeu que ferramentas que o corretor tá usando hoje. Ele usa muito o WhatsApp. A gente, beleza, ele já usa isso, ele já sabe usar o WhatsApp. Como é que a gente traz um poder de uma ferramenta que seria o CRM para tanto ajudar ele desde o começo ao primeiro atendimento, a organização e até um remarketing. A gente brinca, e é uma palavra um pouco forte, mas que eu vejo que quando eu falo com os corretores como é que está o teu cemitério de leads no WhatsApp? Quantos que já morreram porque tu não atendeu direito, não respondeu na hora, porque tu não fez um follow-up, ou enfim... E o pessoal para na hora e tu vê que tem aquela ficha caindo de, pô, realmente tem muita coisa ali. Então eu vejo que a gente nasceu por isso, porque a gente entendeu que tinha muita oportunidade e a gente entendeu que a gente pode trazer um benefício, uma melhora de processos, de resultados mesmo para os corretores, porque a gente viu lá no começo ali que ninguém estava fazendo do jeito que a gente queria. E a gente trouxe e aí usou as técnicas que, fazendo paralelo, a gente está compartilhando hoje com gente que não é ainda do ramo da inovação. Que é, cara, como é que a gente conversa com os corretores, como é que a gente fala com ele, o que precisa, o que está dando certo, o que está dando errado, o que eles já usam, enfim. Devaneei um pouco, mas eu acho que vale a pena trazer e entendendo, porque era uma pergunta que me incomodava muito, assim, qual que é o meu propósito? Pô, eu não nasci já pensando que eu quero ser tal coisa. Mas hoje é tudo bem, eu entendo que é eu ajudar a tirar essas ideias do papel, seja agora para o ramo imobiliário, mas que eu já tive experiência em outros ramos. Perfeito, Thiago. Excelente. Não, e a gente se conhece também, eu acho que desde a época que tu trabalhava com impressão 3D, né? Então era um mercado justamente de tirar ideias do papel, literalmente. Ideias físicas, né? Então
Acho que o Thiago está muito bem, também já mentor também de startups, né? Enfim, que acompanha aí no dia a dia. Então, parabéns, Thiago, e muito bom que tu consegue, vamos dizer assim como o Fernando tem o dia a dia da corrida ali, né, dos corretores imobiliários, tu fornece ferramenta justamente para o cara poder potencializar o trabalho dele, né? Exato, então... e o Fernando é um baita case, porque ele já está querendo sempre correr atrás de inovação e tudo mais, e tem gente que ainda não está nessa etapa. Como é que a gente ajuda tanto ele com o conteúdo dele, quanto a gente como ferramenta mesmo para dar esse passo para frente? Perfeito, Meribe. Bom, Fábio, Fábio, nosso cara de tecnologia aí, né? Porque a gente é aqui do papo, né? A galera de vendas aqui tem que... Não, mas eu vou... O Fábio vem bem. Sim. Mas geralmente eu venho bem quando tem vinho, carne e não tem microfone. Exatamente. Esse contexto que eu vou bem. Mas vamos lá, vamos tentar. Isso, mas legal. Mas o Fábio é o cara que consegue colocar em prática todos os sonhos das pessoas, né? Os produtos, enfim, que são desenvolvidos. O Fábio tem uma Venture Builder. Então, Fábio, a pergunta é justamente como tu consegue pegar teu propósito pessoal, enfim, e colocar dentro da tua Venture Builder aí? Bom, para mim não é muito simples, né, dizer, né, responder, mas eu fui um cara que a minha trajetória, na tecnologia, ela foi uma trajetória acidental. A tecnologia entrou na minha vida como fruto de um acidente. Então, meu pai e minha falecida mãe, eles eram muito fãs do ensino técnico. Então, independente da carreira que eu ia seguir, a teoria do meu pai e da minha mãe era o seguinte: tu tem que ter um estudo técnico, para esse estudo técnico te dar um emprego que te pague relativamente bem, e com esse emprego que tu ganha relativamente bem, tu possa construir o que tu quer, independente do que tu quer. Então, tu não precisa ter a pressa de saber o que tu quer. Tu tem que ter tempo e condição de decidir. Legal. Então, calma, mas tu vai fazer isso aqui. Não interessa se tu gosta ou não, tu vai fazer. Na época, a gente tá falando ali de 2005, tá? Informática era a profissão do futuro. Meu pai é cria do Senai, tá? Então, eu tava em 2005 eu tava no segundo ano, no segundo grau. Em 2006 eu ia pro terceiro ano, ia me formar. Meu pai me matriculou no curso noturno de técnico em informática industrial do Senai Visconde de Mauá, em Porto Alegre. Então eu estudava de manhã no terceiro ano, tinha a tarde livre e dali das 19h30 às 22h30 eu fazia informática industrial no Senai. Que de informática só tinha um nome, né? O Senai é da indústria. Então lá eu aprendi as linguagens de programação que na minha vida foram as duas. Uma foi um CERN e acabou sendo base depois, mas inicialmente foram as duas coisas mais inúteis que eu aprendi, que era Assembly e C++, tá? E o resto que eu aprendi era eletrônica. Então eu aprendi eletrônica básica, que é um troço que eu sempre gostei. E aí eletrônica, microcontrolador, eletrônica industrial, CLP. Então foram 2 anos e meio aprendendo essas coisas que pra mim não tinha propósito nenhum. Porque eu não me via dentro de uma indústria. Por mais que eu passei por um período curto, mas dentro de uma indústria de automação bancária, mas eu não me via aquilo ali. E eu também me questionava por que eu estava perdendo tempo com aquelas coisas. Só que o pai e a mãe estão investindo dinheiro, estão pagando transporte, tudo. E aí eu fazia. Né? Eu disse, não, eu tenho que dar o meu melhor aqui, eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Então eu vou fazer isso aí acontecer. Mas ali dentro, durante esses 2 anos... eu entrei num curso noturno com 16 anos. A pessoa mais nova depois de mim, eu acho que tinha 27 ou 28. Então, eram pessoas que estavam numa outra fase da vida. E ali eu vi o propósito que o meu pai tinha, do porquê que aquilo ali era a base, porquê que o ensino técnico era a base. E a partir dali, eu fui para essa indústria de automação bancária. Eu tinha um colega que na época estava começando a estourar os negócios de agências digitais e tal, e ele viu que eu programava bem em C. E aí ele disse, cara, tem uma linguagem que a gente usa para internet, que é o PHP, que ele é um filho do C, um filho distante do C. Então ele me deu umas apostilas em PDF. Que massa. E aí eu fui estudar essas apostilas e comecei a desenvolver. Eu trabalhei com ele 2 anos e eu montei meu primeiro negócio com 19. E nesse primeiro negócio, quando eu cheguei com 19, ali eu tinha entendido. O meu propósito, de certa forma, era justamente ajudar as pessoas a não terem pressa em descobrir os seus. Era isso que eu queria pra mim. Porque o negócio, a gente já nasce
correndo atrás da máquina. A gente já nasce precisando vender, a gente já nasce precisando pagar as contas, a gente já tá num fluxo, num estado que ainda não é o estado de flow, e que é um fluxo muito corrido. E isso às vezes tira justamente o que eu acho que é a parte mais importante de qualquer negócio, que é a reflexão sobre o que a gente está fazendo e o porquê que a gente está fazendo aquilo ali. Que aí é uma coisa que o Thiago trouxe muito bem, que é processo. Então o estabelecimento desses processos, às vezes a gente atropela e acelera fases do nosso negócio que, por necessidade, não é bom. Então, na BF, uma das coisas que a gente busca é justamente pegar o empreendedor, pegar essa galera que está começando, essas 30 pessoas que estão ali embaixo desenvolvendo seus negócios e dizer, cara, calma, tá? Calma. A ideia é boa, a constituição é bacana, mas a gente vai fazer com o processo com calma. A gente vai te ajudar a buscar tudo que tu precisa, te cercar do que tu necessita, não só da tecnologia, de parceiros de negócio, como modelagem de negócio como tu, ou mentores como o Fernando, como o Thiago. E cara, a gente vai cumprir a trajetória e a gente vai ter objetivo, a gente vai atingir esses objetivos, mas com um pouco mais de calma. Tu não tá sozinho. Essa é uma das principais ideias que a gente tem, assim, é uma coisa que a gente defende muito. Então, é assim que... esse é o meu propósito por hoje, é isso que eu gosto de fazer. Agora tá aqui, né, com o microfone, mas conhecer as pessoas, fazer conexões, conhecer os propósitos dos outros e compartilhar momentos, assim. Porque é com isso que a gente vai crescendo pessoalmente e o crescimento pessoal reflete no negócio. Perfeito, Fábio. Se já foi bom assim, imagina com vinho, né, Fábio? Aí vinho flui mais aí vai longe. No domingo de manhã foi assim, cara. Imagina depois do show. Mas aqui depois eu mostro pra vocês as 3 garrafas que eu tomei ontem de noite. Boa. Não, mas sensacional. Mas legal, como é que estamos de tempo, produção? Podemos seguir? Porque eu acho que... Mais umas 4 horinhas e já termina aqui. Eu vou ter que falar ali que o Fábio falou, cara, acho que meio que, não sei se vocês, o Merib também meio que passou também de não ter tu foi meio guiado, segue esse caminho, tu ficou meio livre ali na questão do propósito, né, de eu vou por aqui, não vou, qualquer coisa que eu fizer eu vou me dedicar. E cara, quando eu tava no ensino médio ali também tem aquela pressão nossa, né, já faz vestibular, já faz isso, tu tem que saber. Cara, a gente tem 17 anos, né, meu? 17 anos a gente não sabe nada. Não, nem com 30, às vezes, né? Para. Como é que o cara vai saber o que fazer da vida, né? Eu me lembro que fazia teste vocacional e muita gente na minha família, assim, cara, tem a mesma história com que tu ali, cara, vai trilhando, ó. O tecnólogo te dá um salário mais legal que o... o técnico. Que quem tá só no ensino médio. Isso. Aí do técnico tu consegue aí pagar uma facul. E, cara, vai evoluindo, né? Então, a minha família teve muito dessa orientação também, assim, faz o técnico, faz isso, e vai melhorando e galgando, e, cara, e o propósito, particularmente, também é um negócio que é um tema, nós falamos uma empresa que a gente admira aí, que é a Dobra, né? Conterrânea nossa lá de Montenegro, que tem muito claro o propósito e falam muito nisso, né? Sim. Que é um negócio, pra mim, é recente, assim, tem que, cara, os 7, 8 anos que as empresas falam mais de ter um propósito. Antes era missão, visão, valores e tal, né? Um negócio mais engessadão, assim. Aquele texto na parede. Tinha que te completar aquilo. Pô, fiz administração também, não recomendo, meu Deus do céu. E cara, era mais o convencional, assim, hoje que a gente daí fica se cobrando às vezes, né, tem que ter um propósito. Cara, tu descobre só depois, ou daqui a pouco tu já tá até fazendo e não chama de propósito, sei lá. Mas a gente se cobra, né? Sinto. Mas o MVV, assim, esse lance de missão, visão, valores, é uma coisa que tem que ser muito autêntico para funcionar, porque senão ele é só um quadro na parede montado pela agência publicitária, assim. E o que eu vejo muito dele é que a missão, visão, valores, na verdade, é cultura. O propósito também é cultura. E cultura é uma caixa vazia, né? Que tu vai acrescentando ao longo da vida, ao longo das experiências. Então, parte de construir o propósito é experienciar, é estar em locais como esse, investir no final de semana, enquanto muita gente diz que tu estaria perdendo no final de semana em estar num evento como o Infecta. Né? Exato. Perfeito. E uma frase que tu disse, Fábio, que me chamou a atenção e que eu acho que é legal trazer para a mesa, que a gente já está permeando esse assunto, que tu disse assim, calma, tu não está sozinho.
na hora de empreender, porque a gente vê que empreender em geral é uma jornada solitária, que nem o Fernando comentou assim, poxa, na minha família muitos galgaram o caminho de ter o curso técnico ali, enfim, que é o caminho da segurança, né? É o caminho que foi, o Fábio conseguiu percorrer muito bem, que aquilo serviu de plataforma para desenvolvimento de novos negócios, mas tem muitas pessoas que vão ter a sua segurança e não vão desenvolver novos negócios, então às vezes na família é complicado de poxa, quem é que vai me apoiar no meu projeto, na minha loucura, no meu, né, no que eu quero construir. E o que o Fábio comentou é justamente isso. A gente, como comunidade, a gente consegue falar isso para o empreendedor que está começando assim, poxa, você não está sozinho, sabe? Então, até eu acho que Meribe também já organizou até Startup Week lá na Serra. Eu acho que a gente tem essa característica de morar em cidades menores, né, que nem em Gramado, lá também você... tem a residência lá também, está em São Leopoldo, enfim, fazendo dupla cidadania. Mas eu acho que é importante, assim, Meribe, qual a importância de participar de um ecossistema, de participar de um grupo, de uma comunidade, não só para o teu negócio, mas para tua vida, assim? Eu vejo muito, lembrando de primeira comunidade que eu fiz parte nesse estilo foi dentro da Unitec ali, né, pela ter a sala e tudo mais. E uma coisa que me chamava a atenção não era nem a estrutura do lugar, mas era muito quando a gente tinha um problema, a gente andava algumas salas para o lado, ou roubava um café, ou levava um café, dependendo, e com isso a gente conseguia resolver uma coisa que se eu fosse fazer sozinho eu levaria meses, eu resolvo em dias ou na hora da conversa mesmo. Então, utilizar a força e saber, e na minha cabeça sempre, talvez por causa do esporte ou o que, é sempre muito competitivo de, cara, quero ser melhor, mas daqui a pouco eu entendi, não, o negócio da outra pessoa não tem nada a ver com o meu, aquela pessoa é especialista em alguma coisa que eu não sou, por que eu não estou aproveitando e aprendendo com ela, trazendo e tendo uma troca? Porque essa troca que eu demorei um pouco para entender que não era toda essa parte de vamos competir, eu tenho que ser melhor que todo mundo e ponto. E eu tenho que aprender o melhor de todo mundo e eu sei também hoje que eu tenho algo a dar em troca também, né? Sim. E eu acho que isso é muito legal. Depois a gente começou a entender sobre esses outros ecossistemas, tanto aqui do Sinosvale, quanto puxar também ali. Mas eu acho que é uma porta de entrada muito boa esses eventos assim, que são, na maioria, gratuitos. E eu acho que a frase que ficou aqui também é: tu não tá perdendo o fim de semana, tu tá ganhando. Não é porque tu não tá descansando, fazendo alguma coisa em casa, que tu tá perdendo o fim de semana. E eu acredito que isso é a força que a gente tem, já tem essa mentalidade de, cara, estamos aqui, a gente podia estar em casa também, mas a gente tá querendo dar essa troca. Os três me olhando agora. É muito simples justificar o investimento desse final de semana. Só calcular a hora técnica de quem está envolvido no staff, o Jorge como mentor, o Ale como mentor. Quando é que tu ia conversar com ele? Quando é que tu ia conversar com Exato. o Jorge assim por nada? 2 dias, viu? Tu tem o cara ali 16 horas disponível para te ajudar no teu projeto. Precisa de alguma coisa de imagem, consultoria. Eu tô falando aqui hoje, daí eu ainda tô nervoso tudo, mas muito por conta do que tu fez ontem comigo. Quando a gente conversou, sentar na poltrona da entrevista. Então tu ajudou a diminuir um pouco a minha ansiedade, relaxar para conseguir falar. Então, pessoalmente, eu já tive um ganho que talvez eu demorasse muito tempo. A parte de poder se comunicar do jeito que a gente está fazendo aqui hoje, e não é só chegar e falar, é um pouco diferente, né? E isso é um dos poderes da comunidade também, cara. A gente tá dentro de um ambiente seguro, né? Tipo assim, pô, a gente se conhece, a gente troca ideia. Cara, a ideia é que se tivesse pego, eu tava do lado ali, antes aqui do off, aqui de nós começar essa conversa. Esse trio aqui estava tendo uma conversa muito a fuder sobre criação de mundo, sobre o universo e tal, que é um papo irado que a gente tem aqui, né? Tem umas trocas que, cara, só rola aqui. E aqui a gente tem mais abertura, mais confiança, começa a se conhecer, né? E, cara, ter essas conversas de se expor é sempre melhor dentro do ambiente seguro, né? E a gente brincou também antes, pô, Fernando, quantos podcasts tu gravou? E, cara, hoje. Eu comecei a gravar hoje. Eu falei porque foi espontâneo, mas não é que o cara se acha artista e tal, mas é que acabou sendo normal, porque uma vez, cara, eu fui convidado para fazer uma entrevista em Montenegro, na TV, e o cara gostou da minha entrevista ali, e deu 2 semanas, o entrevistador, cara, ele teve um negócio de saúde, não, saúde ele teve agora, desculpa, meu amigo aí teve problema esses dias de saúde, mas ele teve um problema de trabalho, teve que se afastar aos 6 meses da cidade.
e ele tinha o programa para rodar aqueles 6 meses. Fernando, tu não topa ser o cara que entrevista? Tu falou bem, será, meu? Daí ele, sim, meu, já falei com a TV aqui, vem tu, vai ser o cara que entrevista. Eu, tá bom. Então, foi. Deixa pra mim como é que faz. Depois eu apertei. E fui, meu, tá ligado? Aquilo ali pegou horas de treino, de conversar, se expor e tal. E é coisa que às vezes a galera que não aceita um convite nosso pra vir na Sinos Vale não tem, tipo, não sei o que é, eu não vou. Velho, a maioria da galera que tá aqui que eu vejo, deixa pra mim, eu vou. Depois pergunta como é que faz. Eu gosto de vir nesses eventos porque quando a gente tá conversando com os colegas aqui, vê de agenda, vê quantos projetos estão envolvidos, eu falo, cara, que bom, cara, tá aqui, porque eu vejo que não sou tão maluco. Tem gente que tá pior aqui, ó. Tanto de agenda, tanto de... E é exatamente isso, né? Ontem o pessoal tava ali, abriu o celular, a quantidade de e-mails cadastrados que tinha ali de tipo de empresa, de projeto, e eu, nossa, eu não tô tão mal assim. Mas quando a gente falou da parte de se sentir sozinho na jornada, eu fiquei pensando muito também no começo, porque às vezes que a gente chega, vou te usar aqui de novo, Jorge, para exemplo, mas faz tempo que a gente não se vê, a gente já quer sair falando de projeto e vendo ali, já bota um monte de coisa na mesa, já dá uma viajada. E no começo, quando eu tava com o grupo de amigos que eu tinha antes de cair de paraquedas no mundo do empreendedorismo, cara, parecia que eu tava falando grego, assim, tipo, o pessoal não tinha conexão, falava, pra quê? Viajando. Sim, eu conquistei uma das coisas que eu sempre tinha uma visão ali de poder viajar a trabalho, assim, sabe? Eu achava muito massa, assim, achava fantástico. E na X-Quadra, na primeira projeto, eu tive a oportunidade de fazer quase que um bate-volta para Hong Kong. Que foi muito legal, porque a gente ia precisar negociar, enfim. Eu fui, voltei, e logo que eu voltei, eu já fui nesse grupo de amigos, assim, tipo, pra ver. E o pessoal... Cara, não acompanhou. O que tu foi fazer lá, cara? Nossa. E tipo, mudou de assunto. Voltando da China. Cara, por que tu foi lá? Tipo, essa foi. Não foi essa. Cara, conta aí o que tu aprendeu, como é que é. Isso eu fiquei pensando, por que eu tô me sentindo sozinho? Porque eu tô num grupo que não tá numa vibe que eu preciso. Coisa diferente que eu sinto quando eu tô nos eventos de inovação. Por esse acolhimento e por ter uma troca de verdade, né? E eu acho que essa questão que só reforça a importância de pertencer, de participar de ambientes Exato. De troca, de inovação com pessoas que ressoam com a gente, sabe? Que ressoam com aquilo que a gente almeja para a nossa vida e tudo mais. E uma coisa que eu achei legal do Fernando ter comentado aqui é a parte de, ele foi convidado para uma entrevista, fez a entrevista com qualidade, com maestria, conseguiu colocar o dom dele da fala ali. E isso desencadeou justamente numa oportunidade de trabalho, enfim. Então, muitas vezes a gente está naquele momento, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, para que lado que eu vou. E muitas vezes as oportunidades vão acabar aparecendo para nós. Basta a gente estar no lugar certo, no ambiente certo, colocando as nossas habilidades, os nossos dons a serviço ali, que o mundo ele dá um jeito de nos orientar também, né? Muitos momentos que a gente está, às vezes, em dúvida, né? Para que... Porque eu imagino que ser entrevistador não estava no teu script naquela época, né? Nunca. Mas também tive sorte que quando eu era piá, essa história do cara tem nada a ver. Eu era cabeludo, né? Então também caía para mim fazer o Jesus, que é um papel importante na peça de teatro do colégio. Eu já fui Jesus também, cara. No prézinho. Voltamos para a criação de mundos aí, ó. Universos. Mas, cara, um filme, a gente fala aqui, estamos no ambiente business e livro e tal, a galera indica. Meu, nada a ver, mas um bagulho que passa uma mensagem que pra mim funciona na vida. O filme do Jim Carrey, meu. O Short Truman. O que ele diz sim pra tudo, meu. Sim, tá senhor. ligado? Sim, senhor. Ele tem que dizer sim pra tudo. Tu pode ver o filme. Meu, ele tem que fazer umas coisas que são absurdas, né? Nem sempre se dá bem, mas, cara, a maioria das coisas se dão certo. E vai conectando, né? A maioria das coisas vão funcionando, vão dando certo. Obviamente é uma comédia, tá, pessoal? Explicar, né? Mas, cara, acaba dando certo várias coisas na vida dele que antes ele tinha um mindset diferente, né, meu? Tipo, não vou fazer isso, não vou. Cara, quanta oportunidade o cara perde não vindo aqui, né, meu? E Meribe, tu falou ali, ontem teve uma fala aqui, que eu lembrei, não sei qual dos mentores falou que às vezes o cara é o inseto da mesa. No sentido de tu estar num grupo de amigos ou num ambiente ali que
que tu passa a ser o cara diferente, que tu pousa na mesa, daí alguma turma, o pessoal fica olhando, não entende, e uns têm medo e outros querem matar, né? E foi um dos mentores, uma das falas que a gente teve aqui no Infect ontem, e cara, é normal, é natural, né? A gente, cara, vários amigos eu tenho no coração, queridos ali, o grupo de WhatsApp ali, a gente troca ideia, futebol, adoramos falar. Claro. Cara, troca... Mas fica para cada nicho de conversa, digamos Exato. assim, né? Não, tem amigo ali que tu troca ideia de livro e tem amigo que só encaminha meme, e tu meme de volta, a gente nem conversa mais, é meme, né? Mas, e nesses ambientes aqui sim, meu, também conectando, a gente sente mais à vontade para se expressar, mais à vontade de trocar ideia, ou às vezes vim com uma ideia de um negócio novo, né, que pô, daqui a pouco para sei lá, na família mesmo ia ser absurdo, né? Mas aqui o outro cara vê sentido e, pô, e se tu fizer isso, tenta te ajudar, né? Primeiro, antes de qualquer coisa. Perfeito, e eu acho que, fazendo até uma analogia ali com o filme, né, do Sim Senhor, do Jim Carrey, um baita filme, eu acho que é uma das melhores atuações que eu já vi, assim. Justamente teve um momento naquele filme que... Porque ele era um cara super egoísta, olhava só pro umbigo dele, só pra realidade dele, pro crescimento profissional dele. E o pedido do filho faz ele olhar para as outras pessoas com prioridade, porque ele não tinha como ser mais egoísta. E a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, quem viveu ano passado a parte da enchente, eu acho que foi o primeiro momento na vida que eu vi as pessoas colocando os outros acima de si mesmo. Colocar a nossa, vamos dizer assim, o ser humano acima dos nossos interesses pessoais. E de certa forma é isso que a gente vê aqui na comunidade, seja o Sinos Valley, enfim, seja outros ambientes de inovação também, que é essa questão do, poxa, como eu te ajudo antes de ser ajudado, né? Então acho que Fábio, eu acho que a tua fala ali, né, justamente do calma, você não está sozinho, eu acho que vale reforçar aqui, que acho que todas as pessoas que pensam, poxa, será que eu devo participar de uma comunidade? Principalmente para quem está home office, com certeza tem que participar, porque o home office ele nos isola, por mais que possa ser produtivo, mas acaba com a criatividade. Então, eu acho assim, então eu queria, Fábio, por exemplo, algumas dicas assim, justamente de como quem está procurando, vamos dizer, quem está se sentindo sozinho nessa questão de empreendedorismo, quem está, poxa, tem uma ideia, não sei como desenvolver um produto, como pode estar se conectando, seja com Sinos Valley, com outros ambientes, o que tu diria em relação a isso? Eu ia, primeiro, sobre a Sinos Valley, dizer, segue a gente nas redes sociais, né? Curte, compartilha. Curte, comenta, compartilha lá. Arrasta pra cima. Sinos Valley. Quer participar, arrasta pra cima, né? Boa. Mas, cara, é muito... Eu acho que o primeiro ponto para buscar é literalmente sair do marasmo e realmente querer buscar o diferente. Prestar um pouco atenção no que está te incomodando e procurar, seja a comunidade como a Sinos Valley, seja os ecossistemas de inovação que hoje aqui no estado tem crescido em volume, tem crescido em número. Então lá tu vai ter pessoas que vão tá na mesma batida que tu e vão ter disposição também para te escutar, vão ter propósito, né? A Ana falou ontem, eu não lembro se foi aqui ou se foi, acho que foi lá embaixo, no auditório, enfim, que a Sinos Valley, do nosso propósito como comunidade é o Give First, né? Então primeiro a gente entrega uma coisa, entrega algo, frutifica isso para depois receber algo. E algo que ressoa, pelo menos dentro dos ecossistemas que eu permeei, é algo bem comum. Então é o pessoal que de fato não se encaixava em nenhum outro lugar, não queria mais estar sozinho e se encontrou, né? Não sei se, que nem a gente estava falando antes da questão dos mundos, que o Fernando trouxe antes, mas tem algum arquiteto por trás que a gente não sabe bem como é que ele mexe as peças, como é que ele organiza, mas a gente acabou se encontrando. Então a gente está aqui hoje, a gente está falando e está falando sobre uma coisa que tem muita força, que é o propósito também, né? Então eu acho que o primeiro movimento é esse, tira um pouco a bunda da cadeira, levanta, sai e vai conversar, vai procurar essas pessoas, seja no Instagram, que é uma porta de entrada, no LinkedIn da vida, que aí a gente já está falando um pouco mais profissional, né? Mas vai atrás, segue a galera, conversa, então entrega primeiro, te abre um pouco, abre a tua caixinha de problema e aí depois o resto a gente começa
a resolver, conversar. Eu achei engraçado que tu falou, a gente tá falando mais profissional, mas eu tenho essa coisa que normalmente vai puxando totalmente pra essa parte de negócio, de profissional. Tipo, e aí, como é que tá? Pô, Thiago, como é que tu tá? Não, a empresa tá super boa. Não, como é que tá o Thiago? Não os negócios. Então, isso é uma coisa que acaba misturando bastante. E eu acho que faz parte da galera, num grande geral, pelo menos. Perfeito. Bom, pessoal, vamos nos indo para a parte final. Acho que o Fernando, então, trazendo para a parte inicial de propósito, né, de como a gente consegue colocar o nosso propósito dentro dos negócios, o que tu diria assim, para os nossos ouvintes aí que estão prestigiando, qual seriam os teus apontamentos finais aí? Cara, eu acho que eu vou ter que usar a frase do Fábio do calma que tu não tá sozinho aí, foi melhor aqui. Tem que ter uma camiseta disso agora, eu acho. Calma que tu não tá sozinho pode ser uma das frases dos sinos, né? Porque tem impressão de todo lado, né? Tipo assim, da família, né? Que a gente falou também, cara, não vá viver da sua arte. Pega um emprego aqui, rapaz. Seja CLT, né? Estuda e tal. É normal e bom, né? Tomara que as pessoas tenham a família para dar essa energia, dessa direção, porque errado ou certo é legal que alguém se preocupe, né? Para ter alguém, preocupação não é, né? Enfim, não vejo um lado ruim, enfim. Né? Ao contrário, talvez os nossos filhos a gente eduque querendo que eles sejam youtubers, querendo que eles sejam artistas e vivam de sonhos, né? Eu acho que eu corro esse risco de fazer isso com a minha filha, mas tem tempo para descobrir seu propósito, né? Às vezes um jeito também que a gente fala muito aqui, a gente se preocupa muito em vou ajudar as pessoas, cara, aí eu uso a ideia do salva-vidas, né? Cara, já viu quando eles vão pular no mar para salvar alguém, assim, meu? Eu vi, assim, que chega a ser chocante, que às vezes o cara tá se debatendo, tu salva o vídeo e falou, eu dou um soco no cara para desmaiar ele, senão ele me afoga. E salvou com boy e tal, mas não é um lance para ser ruim, mas é um lance assim, tu só consegue salvar alguém, resumindo, se tu tá bem. Então, não adianta eu querer abraçar o mundo, eu vou ajudar, vou resolver, eu vou um propósito. Se a pessoa quer ser salva também, né, cara? Se a pessoa quer ser salva, esse que nem o Thiago falou, te pergunta, tu tá bem? Tu tem que estar bem, tu tem que estar... Cara, faça as coisas com calma, fica bem, fica certinho, depois tu salva o mundo, depois tu vê se tu tem um propósito ou não, e não esquenta, ele vai surgir. Não sei se vai ser alguém convidando tu para seguir ser entrevistador porque ele abandonou a entrevista, mas vai surgir o teu propósito, cara, né? É só estar atento e dizer mais sim que não também. Perfeito. Meribe? Considerações finais? Já acabou, né, cara? Faça rápido. Mas eu acredito que toda essa troca que a gente teve é super bacana e que a gente leva para a vida no geral dos programas aqui, que eu acho que é legal e me conecta com o Thiago ali do ensino médio, que não sabia exatamente o que fazer, como é que a gente valida o que realmente quer fazer, né? Como é que a gente testa de uma maneira mais curta? Eu quero ser advogado, mas eu não sei o direito que eu quero ser. O que eu posso fazer quando eu estou no ensino médio? Ou o que eu posso ler, o que eu posso me colocar na prática e testar para ver se é isso mesmo. Porque o que me incomodava na época, e eu não tinha essa consciência, parecia que eu tinha que fazer a escolha certa para a vida e era esse ponto final. E que eu vejo que o empreendedorismo nos possibilita que não. Tanto que a gente começa a ideia de um projeto e vai mudando e melhorando no caminho. E eu acho que, num geral, o pessoal não está ligado nesse ponto. Principalmente quando a gente vai para o mais tradicional, que é essa parte vou me formar na vida acadêmica e tudo. E o empreendedorismo, às vezes, a gente tem uma possibilidade de ir testando. Porque, comecei na parte da indústria, estou na parte imobiliária e está tudo certo. E muita coisa que eu aprendi ali está se conectando de uma maneira que eu não tinha nem ideia. Então, como é que a gente vai conectando os pontos ali? É olhando para trás só, né? Não é olhando para frente, é tudo que a gente fez, depois vai somando de alguma maneira, faz sentido. Então, testem o que puderem e contem com comunidades que façam sentido para o que tu está precisando hoje. E sigam o Fábio Júnior nas redes sociais. Perfeito. Fábio, considerações finais aí do podcast. Cara, pra mim, uma coisa que eu trago muito e eu busco bastante, acho que é uma mensagem que eu gosto muito de passar e que o empreendedorismo traz muito isso na vida da gente, é que tu te obriga a seguir aprendendo e reaprender a aprender várias vezes.
Então, propósito soma com isso. Ou tu passar por esse processo constante de aprendizagem, de reaprender, de se questionar, de se botar em xeque sobre o que tu sabe, o que tu acha que sabe. Tentar ser um pouco menos dono da verdade e um pouco menos dono de certeza. E duvidar um pouco mais das coisas. Boa. Então, é meio que isso, assim. Essa é a dica final, a consideração final. Inclusive, tem uma galera ali embaixo, na spoiler dos próximos capítulos, que tá resolvendo o problema que tu comentou, né? De diminuir o gap entre o ensino médio e o mercado de trabalho. Que massa, muito importante. Mas, eu acho que é isso, velho. Pra mim, assim, é muito isso. Seguir aprendendo. Nós 4 aqui já passamos por uma série de disciplinas. A gente iniciou de uma forma e permeou várias outras. A vida não é uma linha reta, né? Exatamente, como a curva do Rio dos Sinos já diz, né? A vida não é uma linha reta. É o eletrocardiograma do empreendedorismo, né? Altos e baixos, mas que é o que a gente faz, é o que mantém a gente vivo. Bom, pessoal, então estamos encerrando aqui esse nosso podcast e agradeço, né, Fernando, Meribe, Fábio, pela participação. Fiquem à vontade aí para nos seguir nas redes sociais. A gente vai pedir que compartilhem nossos Instagrams aí abaixo para que a gente possa manter contato. E sigam a Sinosvale e participem com a gente aí dessa comunidade que com certeza vai poder ter muito a agregar aí com vocês. Serão bem-vindos. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu demais, gente.